6h42, não perca a hora, hein? Olha, em apenas uma semana, 3 pessoas morreram vítimas de meningite C no litoral norte da Bahia. As mortes foram confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado e, segundo o órgão, outras 4 pessoas estão infectadas com a doença. Todas as vítimas trabalham em um complexo turístico da costa do Sauípe. Mais ou menos 1.800 pessoas que estão em Sauípe receberam medicação para bloquear o surgimento de novos casos. O sobrinho de seu Lauro, Renan Santos Silva, de 20 anos, apresentou os sintomas da meningite enquanto trabalhava em um dos hotéis da costa do Sauípe. O rapaz chegou a receber atendimento, mas morreu horas depois no hospital de Camaçari com suspeita da doença. A perca de meu sobrinho foi o seguinte: ele ia na hora encaminhando para o refeitório para fazer a refeição e já tinha feito um lanche antes e se sentiu mal lá dentro da costa do Sauípe. E foi atendido por primeiros socorros pelos médicos da empresa que ele trabalhava lá dentro da costa do Sauípe. Mandou para casa. Então, quando ele chegou em casa, se sentiu mal e voltou para procurar o hospital HGC de Camaçari e no meio de caminho chegou a óbito. Funcionária de uma das lojas do complexo, esta mulher, que não quis se identificar, diz que os empregados combinaram com os donos dos estabelecimentos que não voltariam para trabalhar neste domingo. Está tão grave a situação que até os donos, que essas lojas não fecham por nada praticamente. E os donos estão preocupados e todos os funcionários que fecharam todas as lojas estão abertas. A vila agora deve estar deserta. No domingo, a Vigilância Epidemiológica do Estado confirmou que foram registrados 7 casos de meningite tipo C. 3 pessoas morreram. As vítimas são moradoras dos municípios de Camaçari, Entre Rios, Mata de São João, Pojuca e Subaúma. As 4 pessoas internadas aqui no Hospital Couto Maia são funcionárias do complexo hoteleiro de Costa do Sauípe. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, elas não tiveram contato com os hóspedes porque trabalhavam na cozinha. O fato levou o Sindicato dos Trabalhadores a pedir uma reunião de emergência com os representantes dos patrões. Entrei em contato aqui com a direção, geral, e eles agora recentemente confirmaram realmente que está com esse problema. Agora eu estou vindo aqui para ver realmente como é que está a situação, as providências estão sendo tomadas. Segundo eles me passaram que a Secretaria da Saúde já esteve aqui ontem e hoje, durante o dia, ele estava imunizando a maioria desses trabalhadores. O que ele me passou, através da informação, foi que 1.500 pessoas já foram imunizadas, que aqui nós temos em torno quase de 1.800 empregados. No distrito de Sauípe, muita gente já está amedrontada. A dona de casa, Alessandra de Aguiar, tem um filho de 6 meses e está preocupada porque o bebê não foi vacinado contra a meningite. A maioria das pessoas aqui trabalha no complexo. Muitas pessoas trabalham e a gente tem contato com eles diariamente. Com criança pequena em casa, estou preocupada demais. Diante das reclamações da população, um trabalho de prevenção começou a ser feito no sábado no posto de saúde de Porto do Sauípe, com a aplicação de medicamentos em 1.800 pessoas. A previsão é vacinar todos os funcionários do complexo nos próximos dias. Não há registros de casos entre os hóspedes. Você que mora aí na região da Costa do Sauípe ou faz turismo por lá, está preocupado, está tranquilo? Escreva para a gente, dê sua opinião, conte a sua experiência. O nosso e-mail é bahianoar@tvitapuã.com.br. Para saber quais são as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde do Estado, nós vamos agora conversar com o secretário Jorge Sola, que está aqui no estúdio. Bom dia, secretário, tudo bem? Como vai? Pode chegar. Agradeço a presença do senhor, sente-se aqui, por favor. É que nesse momento em que acontecem casos, a população fica alarmada, é importante a gente prestar esses esclarecimentos. O que está sendo feito pela Secretaria do Estado para evitar que esses casos se multipliquem, secretário? Isso, como vocês divulgaram, nós tivemos 7 ocorrências, 7 casos, dos quais 3 foram a óbito, 4 permanecem sendo assistidos no Hospital Couto Maia, 2 em estado mais grave, 2 com um quadro mais leve, mas todos os quadros estáveis. Desde o primeiro caso foram tomadas medidas adequadas. É importante destacar que numa situação dessa o bloqueio ele não é feito com a vacina, porque a vacina demora de fazer efeito de proteção. O bloqueio é feito com antibióticos, que a gente chama de quimioprofilaxia, que é o uso de antibióticos que mata a bactéria
causadora da meningite meningocócica, da doença meningocócica, e era feito em todos os contatos. No caso, como nós tivemos 7 casos, foi feito não só com os trabalhadores do complexo, mas também com familiares e contatos domiciliares das pessoas que foram acometidas da doença. Esses municípios, essas pessoas moravam em municípios da região, Mata de São João, Entre Rios e Camaçari, e por isso foi feito, é o maior bloqueio de quimioterapia já feito aqui no estado. São mais de 1.800 pessoas que já foram medicadas nesse período. Agora, alguns funcionários terceirizados, eles denunciaram que não estavam recebendo esse medicamento ou que receberam apenas uma dose, quando deveria ser feito um tratamento mais constante. Olha, Jéssica, nós estamos há 3 dias com a equipe dentro do complexo, 24 horas por dia acompanhando isso. O nosso coordenador, Dr. Juarez, passou todo o final de semana à frente da equipe e as orientações técnicas têm sido feitas de forma precisa. Temos medicamento em quantidade suficiente, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Agora é bom chamar a atenção, inclusive, os especialistas que atuam na área, infectologistas, epidemiologistas, alertam que tem que ser feito o uso da medicação de forma adequada. Nessa reportagem, inclusive, você viu ali o caso de uma criança de 3 meses. Essas crianças de menos de 2 anos devem ser vacinadas e a vacinação está disponível na rede. É bom chamar, inclusive, a atenção que no ano passado nós tivemos uma vacinação com todas as crianças menores de 5 anos. A Bahia foi o primeiro estado e o único até agora a comprar vacinas para meningite meningocócica, apesar de que a nossa ocorrência, inclusive, é menor do que em outros estados. São Paulo, por exemplo, nos últimos 10 anos tem tido uma ocorrência em torno de 5 vezes maior do que aqui na Bahia. E esse ano, inclusive, ainda persiste como o principal foco dos casos. E o risco desses trabalhadores, Jéssica, é importante destacar, inclusive porque eles recebem uma quantidade muito grande de pessoas de fora, não só de outros estados, mas principalmente até de outros países. Então deveriam ter sido vacinados antes, não? Não necessariamente, porque não é uma recomendação técnica para isso acontecer dessa forma. Mas em função da ocorrência em outros locais e desse caso, desses 7 casos, nós estamos combinando com a direção do complexo para, na sequência, fazer a vacinação desses trabalhadores. Não só a meningite meningocócica, é bom chamar a atenção. Nós temos hoje, inclusive, nós estamos na Bahia sem casos de sarampo, por exemplo, desde 2007. Mas existe hoje surto de sarampo na Europa. E, frequentemente, tem muitos hóspedes nesses hotéis que vêm de países onde ocorre surto dessas doenças. Agora, secretário, o primeiro caso foi registrado no dia 4 de setembro, há mais de uma semana, portanto. E houve um grande evento neste fim de semana em Sauípe. Por que não foi feita um alerta ou suspenderam? Por que não suspenderam o evento, já que a aglomeração possibilita a transmissão da meningite? Não, essa é uma pergunta importante. Primeiro, que os casos não ocorreram no evento. Segundo, que o único caso ocorreu no dia 4. A partir desse caso, foi feito o bloqueio com todos os contatos desse caso. E só viemos a ter os demais casos já próximo do final de semana. Sexta e sábado foi quando se concentraram, dos 7, 5 casos ocorreram nesse período entre a sexta e o sábado. Então o bloqueio inicial foi feito, infelizmente teve inclusive um segundo caso que já não tinha ido trabalhar e portanto não foi alvo desse bloqueio inicial, mas na sequência foi estendido para o conjunto dos trabalhadores. Os casos ocorreram com trabalhadores de dentro do complexo que atuavam na área de cozinha e que tinham contato frequentemente entre si. Agora, sendo funcionários de cozinha, né, o contágio ele é feito através de saliva, né, secreções do corpo. Esse contato pode acabar tendo sido feito com os turistas. Inclusive, eu sei de um caso de uma criança de 4 anos de idade, ela está internada, era hóspede deste hotel onde os funcionários morreram, então ela está internada também com sintomas da meningite. Então, isso pode, a gente não tem ainda outros casos de hóspedes, mas como a doença leva 5 dias para se manifestar, a gente pode vir a saber de outros casos, não é, secretário? Não podemos descartar a ocorrência de outros casos, mas esse caso para que você se refere, não há confirmação de que seja meningite a doença dessa criança. E é bom chamar a atenção também que a contaminação é pessoa a pessoa. Então, alimentos preparados não é uma fonte de contaminação. A bactéria não persiste no meio ambiente viável. Diz que nos talheres, sim. Talheres compartilhados. Você está que os talheres eles são feitos em higienização antes de serem disponibilizados. Esse contato, dificilmente um funcionário vai usar o talher e depois colocar esse talher com o hóspede. Seria completamente inadequada a conduta em um restaurante que um funcionário usasse um talher
e depois disponibilizasse esse talher sem ser higienizado para um hóspede. Agora, o senhor está sendo feito algum tipo de alerta para os turistas? O senhor acredita que essas pessoas que estavam indo à Saúpe não deveriam ter sido informadas de que estavam acontecendo casos em alguns hotéis? Como eu falei, os casos se deram entre a sexta e o sábado, com exceção do primeiro caso anterior, que foi no dia 4, e todos os funcionários estiveram sendo acompanhados, inclusive a assistência médica deste complexo, também desde o sábado está atuando junto com a equipe da vigilância e todas as medidas de acompanhamento continuam sendo feitas. Desde sábado já houve inclusive reuniões com conjuntos de trabalhadores que estavam mais diretamente ligados a essas áreas onde ocorreram os primeiros casos e o bloqueio, como eu falei, o bloqueio ele tende a ser bastante eficiente, porque o antibiótico utilizado ele mata a bactéria imediatamente. Nós comentamos aqui sobre o evento, né? O senhor disse que não haveria necessidade de suspender essa festa que aconteceu no fim de semana. Então, o senhor garante que essas pessoas que estiveram lá, elas podem ficar tranquilas, elas não vão ser contaminadas, não vão manifestar doenças? Eu não posso dizer, nem as pessoas que estiveram lá, nem, por exemplo, as que estiveram ontem no evento com uma parada gay aqui no centro da cidade. Todos os locais que têm aglomeração são locais onde aumenta o risco de transmissão de diversas doenças. Não só meningite meningocócica, mas gripe e outras doenças. Então, não se pode nem garantir. O que eu posso garantir é que todas as medidas tecnicamente adequadas foram tomadas no tempo hábil. E todo o esforço e todos os recursos foram disponibilizados. E, felizmente, nós não tivemos nenhum caso ontem e esperamos que não venham a ocorrer mais casos. Esse é, digamos assim, o objetivo da ação bastante alargada que foi feita, cobrindo mais de 1.800 pessoas nesse final de semana. Eu estou sendo bastante incisiva, secretária, porque eu sei que o senhor é preparado, mas porque eu recebi muitas ligações de pessoas que estiveram na festa e estão alarmadas, estão preocupadas. É natural, Jéssica, as pessoas ficam preocupadas e assim, qual é a orientação principal? Isso é importante. Qualquer pessoa que tenha febre deve procurar um serviço de saúde. E isso é uma orientação mais geral. A doença pode se manifestar com petecas, que são manchas vermelhas no corpo ou não. A doença pode ter outros sinais associados, mas a febre é o principal sinal de alerta, não só para meningite meningocócica, para qualquer doença infecciosa. O corpo reage, o sinal de alerta mais evidente é a ocorrência de febre. Então, quem tiver, independente de ter participado ou não desse evento, ou qualquer outra situação, tiver febre, deve procurar uma assistência à saúde de forma adequada. Pronto, perfeito. Secretário, só uma última pergunta que não tem a ver com o caso da meningite. E eu também tenho uma questão importante que não tem a ver com a meningite, que eu queria aproveitar a grande audiência para divulgar. A gente pode falar. Primeiro eu queria perguntar ao senhor sobre o caso do baterista da banda Estaca Zero, o Perrone. A gente tem acompanhado aqui a situação dele, que não tem plano de saúde, está aí sujeito aos hospitais públicos do Estado. Como é que fica a situação dele? Ele vai ter o apoio, vai ter a estrutura adequada para o caso dele?